Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você Marcos capítulo 1, do versículo 35 ao 39, diz assim: De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus amigos saíram para procurá-lo. Então, quando o acharam, informaram: todos estão te procurando. E Jesus os instruiu: vamos seguir para outros lugares, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. E aconteceu que ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. O que nós observamos aqui? Jesus, ele tinha uma vida de oração. Ele se retirava, se você lê nos evangelhos, em Lucas capítulo 6, se você lê nos outros, você vai ver que Jesus orou no Getsêmani. Jesus, ele ia sempre lá, no Monte das Oliveiras. Ele orava, ele se retirava para orar. Quando ele foi para escolher os seus 12 discípulos, Jesus se retirou, passou a madrugada em oração, pedindo direção para o Pai. Até que, quando amanheceu, ele saiu e foi escolher os 12. Então, aqui Jesus nos ensina que nós precisamos ter vida de oração, gente. Oração já diz ação, ao mover. Quando você ora, a oração é como se fosse um depósito. Conforme você vai orando, conforme você vai buscando, aquele depósito vai se enchendo e vai crescendo. Quando você já parou para observar Daniel orou aonde? Na cova ou antes de ser lançado na cova? Antes. Daniel foi lançado dentro daquela cova por um decreto que alguns, fizeram, porque eles não gostavam de Daniel e eles viam que Daniel orava 3 vezes por dia. Mesmo depois do decreto, ele seguiu servindo a Deus e fazendo as suas orações todos os dias. Eles tinham um hábito, que eles posicionavam o local de oração no sentido aonde era Jerusalém. Eles colocavam por aqui, Jerusalém fica para lá, então eles se posicionavam para cá, não, na minha casa, para lá. Eles se posicionavam nesse sentido para orar. E Daniel fazia isso 3 vezes ao dia. Ele não deu ouvidos para o decreto. Ele foi lançado na cova. E quando ele foi lançado na cova, os anjos estavam ali dentro. Deus mandou um anjo para fechar a boca daqueles leões. Ele não sofreu um arranhão. Você acha que Daniel ficou desesperado? Não. Daniel já tinha orado antes. Então Deus, ele nos prepara, gente. Porque tem batalhas que nós só vamos passar orando. Se nós dobrarmos o nosso joelho e batalhar em oração, gente, isso é antes da luta, não é quando ela vem. Isso é antes, a gente tem que ter um depósito, a gente precisa ter uma reserva cheia. Por quê? Não é na hora que se levanta a luta, a adversidade. Se a gente for olhar o caso de Pedro, quando Pedro estava preso, o que Pedro fez? Pedro, ele estava aqui no meio, algemado a 2 soldados. Pedro dormiu. Enquanto a igreja orava, Pedro estava dormindo, descansando. Por quê? Porque o dia que ele viu, eles estavam ali dentro de um barco e o barco estava ali quase, virando com as ondas naquela tempestade em alto mar. Onde é que estava Jesus? Deitado, dormindo, descansando. Que eles chegaram: mestre,
Acorda, não te importa que pereçamos. E o Senhor acordou e disse: cala-te, aquieta-te. Terminou a tempestade. Então Pedro aprendeu com Jesus que em determinadas situações da nossa vida nós precisamos descansar em Deus. Aí, enquanto a igreja orava, e Pedro estava ali preso, dormindo, Deus mandou um anjo, aquele anjo tocou no lado, na lateral aqui do lado de Pedro. Porque Deus sabe aonde pode te tocar. Porque tem lugares que, se você for tocado, você pode ser tentado a voltar, a chorar, a se entristecer. Lá no Éden, Eva foi tirada da onde? Do lado. Lá na cruz, o que aconteceu? Jesus, gente, quando ele estava lá pregado, aquela lança que foi enfiada ali do lado fez com que saísse sangue e água. Por quê? Quando uma mulher ela vai para dar à luz, a bolsa se rompe, há uma mistura de água com sangue ali. Ou seja, ali naquele momento, quando jorrou do lado de Jesus sangue e água, não foi o fim. Era o nascimento da igreja. A igreja estava nascendo ali naquele momento, quando aquele líquido amniótico saiu dali do lado de Jesus. Foi ali. Por que Jesus disse Pedro, né, que sobre ele iria edificar a sua igreja? Porque Jesus, ele precisava, né, de pessoas ousadas após a sua partida para seguir pregando a palavra, para seguir pregando o evangelho com ousadia, sendo pessoas que falariam e as pessoas seriam convencidas da verdade, como Paulo, Pedro. Então Jesus, ele formou uma equipe, ele deixou ela preparada ali. E se nós analisarmos aqui, quando Jesus disse agora eu preciso sair pelas aldeias, você viu Jesus orando para curar alguém ou expulsar o demônio de alguém? Não. Jesus, ele orava antes. Quando ele chegava ali diante dos demônios, ele dizia o quê? Sai dele. Ele só dava a ordem, porque ele já havia orado, ele já havia se preparado. E outro detalhe, você já observou que Jesus o tempo todo ele chamava Deus de quê? Pai. Pai. Porque ele tinha certeza de quem ele era. E quando você é filho, o poder é liberado para você. Agora, quando você tem medo, dúvida, você é escravo. E o escravo, gente, ele não é livre para viver aquilo que o Pai tem. Por isso que Jesus o tempo todo ele dizia, o Pai me chamou. Foi o Pai isso, o Pai aquilo. E ele vivia ligado com o Pai em oração. Jesus se retirava para orar, como a gente viu aqui. Ele ia para um lugar deserto, era só ele e o Pai. Jesus ficou 40 dias no deserto, gente. Após ele ser batizado, após ele ser cheio do Espírito Santo, ele ficou 40 dias naquele deserto, jejuando, se consagrando em comunhão com o Pai. Por quê? Ele sabia quem ele ia enfrentar. Ele enfrentou Satanás cara a cara e ele só deu a ordem. Olha aqui, ó. Vaza. Retira-te daqui, Satanás, porque também está escrito. E aí Jesus esfregou a palavra na cara dele. Porque quando nós estamos em comunhão com Deus e nós estamos ali em oração,
A gente tem poder e autoridade que é nos dada, porque o Pai deu, Jesus disse: eis que vos dou poder e autoridade em meu nome. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos, e se vocês beberem alguma coisa mortífera, não vos causará dano algum. Não estou dizendo que a gente não deve orar pelos enfermos, não é isso. A palavra diz, né, que se tem alguém doente, chame os presbíteros da igreja, porque ele vai ungir o doente, vai orar, fazer a oração da fé para que aquela pessoa fique curada. Mas para você ver que Jesus primeiro ele orava. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus, eles diziam: mestre, mestre, Jesus, filho de Davi, o que você quer? Eu quero ver, então seja feito segundo a tua fé. Jesus não tinha tempo para aquela multidão inteira de ficar ali colocando a mão na cabeça de um por um, em nome de ele, né, dizer pai e sai. Não. Jesus só dava a ordem: sai. Quando aquele menino lunático, né, o endemoniado ali, que o demônio lançava ele no fogo, lançava ele na água, quando aquele demônio manifestou, perdão, o que Jesus fez? Sai dele, espírito surdo e mudo, sai dele. A palavra não relata aqui em nenhum momento que Jesus colocou a mão na cabeça de alguém e disse: ó, vem cá. Não. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, o que Jesus fez? Ele deu uma ordem: tira a pedra. Ele não entrou lá dentro, não colocou a mão sobre o Lázaro, não. Ele só levantou as mãos para o céu, olhou para o céu e disse: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Lázaro, vem para fora. Olha a comunhão, gente. Lázaro, vem para fora. Então, quando nós estamos em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus, porque Jesus disse: eu e o Pai somos um, aquele que tem o Filho tem o Pai. Ele disse que tudo é possível que crê. E que tudo aquilo que a gente pedir crendo, nós vamos receber. Crendo, mas é orando, é confiando, é declarando. É declarando a palavra, é profetizando, declarando vida, declarando cura. Tem gente que não ora, quer milagre. Tem gente que não ora, quer cura. Tem gente que não ora e quer livramento. Tem gente que não ora, quer bênção. Mas tudo nós temos que pagar um preço. É muito fácil dizer: ai, vocês oram por mim, os 6 horas. É? Não é errado a gente pedir oração, mas a gente precisa orar. Primeiramente, a gente precisa orar. A gente precisa mudar. Esses dias eu estava escutando uma pastora pregando e ela disse que antes ela era desviada e ela ficava o tempo inteiro ligando para uma pastora dizendo: vem aqui, vem aqui. Ela disse: não vou. Vai para uma igreja, te converte. Se aquela pastora não tivesse agido assim, ela estava vivendo disso até hoje. Vem cá, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Aí até que ela foi. Ela disse que chegou naquela igreja, não tinha culto. Mas tinha a moça ali, né, na época ali, que era a secretária que ficava ali na igreja. E ela disse: vem cá, pode ser você mesmo. E ela disse: gente, eu cheguei na igreja. Ela disse: eu era da pá virada. Ela disse assim: eu tinha cabelo rosa, unha azul, sapato não sei o que, toda de preto. Imagina. Elas que quando a mulher olhou para ela, disse, depois elas ficaram amigas e ela disse assim: eu tive medo de você. Aí ela falou tudo que ela estava sentindo, tudo que ela precisava, e ela disse para essa secretária: você mesmo vem cá e ora por mim. Aí depois ela ligou para a pastora e disse: eu fui na igreja. E a pastora disse: eu só vou ir na tua casa depois que você for a uma igreja. Aí a pastora foi. Aí começaram aquele processo de libertação. Daí ela foi, né, para essa igreja, se firmou, começou a buscar, tanto que até a secretária depois foi até madrinha de casamento dela. Mas para você ver a mudança que Deus fez, porque aquela pastora disse: não, você vai buscar.
Você vai para uma igreja, você vai se converter. Porque não adianta, gente. A gente muitas vezes fica ali ora, e aqui nada acontece, sabe por quê? Porque a pessoa não quer. A pessoa não se posiciona. A pessoa não faz nada para sair daquela situação. Aí o que vai resolver? Vai lá a pessoa, ela ora, ela abençoa, pá. Daqui a pouco de novo. Por quê? Porque ela não busca, porque ela não se enche, porque ela não se fortalece. E a oração, gente, é através da oração que nós nos fortalecemos. E não adianta eu esperar dar o estouro, não adianta eu esperar levantar um problema, se levantar uma dificuldade, uma luta para orar. Eu preciso estar ali, blindada em oração. Eu preciso me consagrar, porque a palavra diz que teriam uns dias maus. Eu não sei o que nós vamos enfrentar amanhã, mas Deus sabe. Então Ele nos prepara. Meu filho, ora. Minha filha, te consagra. Busca, jejua, ora em línguas. Busca pelo batismo do Espírito Santo. Seja cheio. Esteja o azeite reserva na tua botija. Não pode ter falta. Você não pode esperar o noivo chegar para comprar azeite. Não. A tua botija tem que estar cheia e você tem que ter o reserva, porque quando ele está cheio, ele derrama. Ele vai transbordando e vai passando para outras pessoas. Se eu não tiver esse depósito, eu vou passar o quê? Dividir o tantinho que eu tenho? Não. Então nós precisamos, a palavra diz, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, gente. E como que nós nos fortalecemos no Senhor? Em oração, em consagração, em busca, vivendo em santidade, vivendo uma vida correta ali diante do Senhor, íntegro, reto e que se desvia do mal. Assim, nós precisamos, gente, fechar as brechas, nos fortalecer. Não adianta a gente esperar as coisas acontecerem para orar, não. Porque Deus já vai nos preparando, Deus já vai nos dando a base, o alicerce, nos alertando, nos dando a palavra. Esses dias lá na nossa igreja, o pastor falou, nós precisamos orar. Orar, gente. Dobrar o joelho, orar, clamar, buscar a Deus. A palavra diz, busca enquanto pode achar. E vai chegar um momento que as pessoas vão ter fome, mas não de pão, gente. Da palavra, e não vai ter quem pregue. Já pensou que triste? O dia que Jesus voltar, gente, não vai ter ninguém para pregar e o Espírito Santo, foi junto com a igreja. Ele não vai ficar mais aqui. Aí, aquela pessoa que ficou aqui vai ser um Deus nos acuda. Aquela pessoa vai ter que se virar sozinha. Ela vai sofrer perseguição, ela vai passar por horrores, ela vai passar pela segunda tribulação. Ela vai passar. Agora, se aquele que aceitou Jesus, o que Jesus disse? Cuide para que ninguém roube a tua coroa. Vigie. Os últimos serão os primeiros, sabe por quê? Porque muitos dos que foram primeiros vão apostatar da fé, vão negar Jesus, vão esfriar, o amor de muitos esfriaria. Se a pessoa, gente, não voltar para o primeiro amor todos os dias, ela esfria. Então volte, Jesus disse, veja onde caiu e volte ao primeiro amor, volte para o início. Não espere as coisas acontecer para orar, faça como Daniel. Quando você for lançado na cova, o leão vai estar lá bem quietinho com a boquinha fechada. Porque você já orou. Quantas vezes Jesus se retirou para orar? Muitas vezes. Ele se afastava da multidão, ele se afastava dos seus discípulos, era só ele e o Pai. Ele saía que hora aqui, gente? De madrugada. E entre 3 e 6 da manhã, Jesus estava lá em oração. Por que a palavra diz, aquele que me buscar de madrugada, esse vai me encontrar. Aquele que me busca
eu farei ele me achar, mas tem que buscar. O que pede recebe, o que bate a porta se abre, o que busca encontra. Então somos nós que temos que nos posicionar. Eu vou buscar, eu vou orar, eu vou bater, eu vou pedir. É eu. O Senhor está lá, esperando. Ele não vai dizer, filho, você não vai orar agora não. Não. Ele não diz, filha, ó, não. O Espírito Santo nos move. Ora. Ora. E às vezes a gente vai fazer outra coisa e deixa, e passa. E a oração, gente, não tem horário. É igual quando você lembra, eu tenho que mandar uma mensagem para a pessoa, se eu não mandar agora eu vou esquecer. Se Deus está dizendo, para tudo e vai orar, ore, busque. Jesus aqui, gente, de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto onde ficou orando. Jesus se retirou totalmente, porque a casa tinha muitas pessoas ali, né? Imagina, eram Jesus, os 12 discípulos, era uma casa que os acolhia, que os recebia, tinha gente dormindo na sala, tinha gente dormindo não sei aonde, tinha gente dormindo aqui, nos quartos que tinham. Ele não tinha um cômodo da casa que ele pudesse ficar só ele e o pai. Ele teve que sair daquela casa e ir orar. E às vezes nós precisamos fazer isso também. E orar, falar com Deus, fechar a porta. Jesus disse, entrando no teu aposento, fecha a porta. É você e o Pai. Então, guarde esta palavra no teu coração. Ore, busque, peça, se consagre, se fortaleça. A palavra diz que Ele adestra as nossas mãos para a luta, a peleja e o combate. Então, busque a Deus, se consagre, que você guarde esta palavra e que o Espírito Santo renove o teu entendimento, as tuas forças, te ensine a orar como convém, a buscar, a clamar, a pedir, a agradecer. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão enfrentando uma situação difícil ou que irão enfrentar. Assim como Pedro, que estava naquela cadeia, dormindo em meio a 2 soldados, aonde ele estava algemado em cada um deles. Mas quando o anjo tocou, ele disse, levanta. Pedro levantou, as algemas caíram. Os soldados não ouviram o barulho daquelas algemas que eram de ferro caindo no chão. O Senhor foi abrindo as portas e Pedro saiu. E quando Pedro chegou na porta daquela casa onde as pessoas oravam, a mulher que atendeu a porta foi comunicar que era Pedro. O povo não acreditou. Mas a tua palavra diz, Pai, que mesmo enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha e o Senhor guarda o nosso sono, que nós precisamos deitar a nossa cabeça e dormir descansados, confiando, crendo que o Senhor é Deus, que o Senhor nos guarda, que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela, que essas pessoas aprendam a confiar, a descansar no Senhor. E que o dia que elas tiverem que ser lançadas na cova, Pai, o leão vai estar com a boca fechada, nada vai lhes acontecer, porque o Senhor é Deus. Nos vales, nos montes, na cova, no deserto, o Senhor é Deus. O Senhor cuida de nós, nos dá o livramento, nos dá a palavra, nos dá o alimento. O Senhor cuida de nós, Pai, em qualquer lugar, em qualquer situação que nós estivermos enfrentando, o Senhor cuida de nós. A mão do Senhor está sobre nós. A tua mão, Senhor, não está encolhida e os teus ouvidos não estão agravados para que não nos possa ouvir, como diz a tua palavra. Que quando o justo clama, o Senhor ouve.
que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, que muitas são as aflições do justo, mas que o Senhor nos livra de todas, Pai. Eu não sei as lutas que os meus irmãos estão enfrentando, mas o Senhor sabe. Que o Senhor acalme a tempestade, que o Senhor aquiete o vento, que o Senhor acalme a tempestade da vida desta pessoa, que o Senhor feche a boca dos leões da cova onde ela está, que o Senhor ajude ela a atravessar o deserto, a passar pelo mar, que o Senhor dê direção, instrução, renovo, fortalecimento, direção para cada um e que eles se renovem em oração, que eles busquem o poder que vem do alto, que sejam cheios da tua graça, da tua unção e do teu Espírito, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente e manda essa mensagem para aquele que o Espírito Santo colocar no teu coração. Que você mande essa mensagem e que você ore por todas as pessoas que você tem enviado essa mensagem. Que você ore para que o Espírito Santo convença elas, para que elas sejam abençoadas e que para que elas deem frutos, para que elas procurem uma igreja para congregar, para que essas pessoas voltem para o caminho ao qual um dia se desviaram. Que você fique em oração por cada vida que está aqui, inscrita neste canal, das pessoas que se alimentam da palavra todos os dias, que você possa ser um canal de bênção e que você ore por cada uma delas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.